Está acontecendo agora, gente, a sessão da Câmara de Vereadores. Aliás, não sei se já terminou. Gilberto me ajuda. Não, está acontecendo ainda. Está ali o vereador Raimundo Amorim falando. Vamos ouvir só um pouquinho, rapidamente. Falta, mas não é por falta, é por falta de profissionais na área. Não tem em Teresópolis. São pouquíssimos. E você não pode contratar, porque no momento que você contrata um profissional, que você paga um pouco mais, tá vendo? Tá pagando não sei quanto para um profissional. Ele ganha uma consulta médica de um profissional, é um neuropediatra, é 400, 500, 600. Esse é o vereador Raimundo Amorim. E lembrando que logo mais, ok, Gilberto, logo mais, 19 horas, logo mais às 7 horas da noite, 19 horas, na íntegra, como toda terça e toda quinta-feira, a sessão na Câmara de Vereadores. E você tem que ir lá olhar o que seu vereador, o vereador que você votou. Eu não votei no Amorim, não, mas para mim é um dos melhores vereadores que Teresópolis tem em todos os tempos. Excelente vereador. Muito obrigado às pessoas que estão participando. E ele já chegou aqui no programa. Pelo menos por algumas horas, ele vai ser o Jesus Cristo. Fala, Guilherme. Jonathan. Opa, Hélio, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com você. O melhor de ter ele. É como sempre, né? Só tem eu mesmo, né? Nada, você é o referência. E tem que agradecer o Hélio porque ele sempre abre espaço aqui pro pessoal da cultura. É então, verdade. sempre, Não, isso eu faço mesmo. É sempre, verdade. sempre. Então não Desde tem a que época falar. da rádio, né? Faço mesmo porque teria que ser muito melhor. Aliás, agora eu acho que vai melhorar muito com o Vanderlei, né? Claro. Não é porque é nosso aqui da TV, mas porque o cara sabe o que está fazendo. Concordo. Mas o país sem o povo que não tem cultura não tem nada, né? Verdade, pra gente que nasce artista ou que escolhe essa profissão, é uma luta, né? Uma luta pessoal e graças a Deus, né? Que a gente sempre tem pessoas assim, como a TV Diário, como você, como Vanderlei, até a Secretaria também de Turismo que está ajudando muita gente nessa, e pessoas, né, incentivadores de cultura, né, como a família Rodrigues, que proporcionam esse trabalho como o nosso todo ano. Que se não tiver alguém cuidando, inclusive empresários, como é o caso, que ajuda, né? Pessoal lá da família Rodrigues, pode dizer. Não, através da dona Cleonice e do senhor Mozart, né? Lá da Bebidas Comari. Isso aí. Esse ano nós, o evento que sempre foi produzido pelo Instituto Saber, ele foi entregue para a paróquia, né? Sempre foi. Nós já estamos há 11 anos juntando figurino para poder doar para a paróquia. Então, a partir de agora, o Padre Jorge, junto com a paróquia de Santa Teresa, assume, né, a produção da Via Sacra. Mas, é claro, o Instituto Saber, a Dona Cléo, enquanto conseguir, sempre vai estar junto, seja no apoio financeiro ou no apoio de produção. Por que passou para a paróquia? Porque sempre a Dona Cleonice, ela já está nesse projeto há 11 anos, né? Fora os anos que ela fazia anteriores, ou seja, 15 anos. Chegou o momento. Então, ela está cansada. Então, é claro, passou para a paróquia, mas ela vai continuar dando suporte financeiro, porque a Dona Cléo, ela não só patrocina o evento junto com a família dela, ela rala, ela costura figurino, ela carrega peso e a gente fica louco com ela. E o Padre Jorge também sempre teve, inclusive nós estamos abrindo uma turma de teatro infantil com a catequese, né? Para estimular cada vez mais que atores cristãos assumam o evento. Mas é claro que sem os artistas locais e os atores profissionais, esse evento não seria possível. Então sempre vai haver na Via Sacra lugar para... Inclusive, lembramos de você no ensaio, nós temos um ator que está fazendo com a gente esse ano, José Paulo, que ele foi... ator do Nino Honorato também. Trabalhou com o Nino? Trabalhou no Nino Honorato junto com você e fazendo as famosas Paixões de Cristo. Gente, isso é uma tradição que ela não pode morrer. Ela tem que ser independente do Instituto Saber, paróquia, prefeitura, assim como o Nino Honorato, Ayrton Rebelo, Ednar Corradini, né?
E agora aí já há 11 anos aí sob o nosso comando aí da Dona Cléo e eu também. Então, gente, esse é um evento que ele tem que perpetuar, porque ele é um evento para toda a cidade. Ele é um momento de reflexão para todos nós cristãos. Guilherme, né? pode falar, hein? É o que acontece. É uma coisa que eu sempre falo com o A Jonathan. Maristela, né? A Maristela, fazendo a Maria, o Guto, fazendo Pilatos. Inclusive, essa roupa aí, eu acho uma das mais bonitas da Via Sacra. Mas o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo, que a Via Sacra, ela não é só um espetáculo, ela é uma experiência que ela precisa ser vivida. Então, assim, o jeito que a gente se doa no palco, a gente precisa passar uma mensagem para quem está assistindo. E é uma coisa que a gente sempre fala nos ensaios, que se a gente conseguir pegar uma ou duas pessoas que precisam receber aquela mensagem, o nosso trabalho já está feito. Então, é entrega todos os anos, esse ano não vai ser diferente. Tendo chuva, não tendo chuva, a gente vai estar ali e fazendo o nosso trabalho, que é passar a mensagem, é uma coisa que a gente sempre fala. Né, Jonathan? É isso. E na Praça de Santa Teresa. Santa Teresa. Isso aí, na Praça de Santa Teresa. Esse ano a produção teve uma preocupação muito grande. Ano passado nós tivemos problema, né? Que no dia da apresentação aconteceu a tragédia no meu dom. Então nós até respeitosamente cancelamos algumas apresentações. Esse ano, graças a Deus, a previsão é de pouca, na verdade, pancadas de chuva durante o dia, mas não chuva igual tivemos esse final de semana. E nós tivemos a preocupação em colocar uma tenda galpão. Então, inclusive, quem estiver passando pela Praça Santa Teresa já deve estar vendo. Tem uma tenda galpão sendo montada com capacidade para 1.000 pessoas, né? Arquibancadas, são 7 palcos, 77 atores e 83 personagens. Então o evento ele é planejado para o conforto do público e fora isso, a produção também já é resguardada de capas de tubos para a distribuição daquelas pessoas que não tiverem acesso. E esse ano a gente também está preocupado com a questão da acessibilidade. No domingo o espetáculo ele também será traduzido em Libras, né? E nós teremos caravanas de Magé, Bom Sucesso, também vindo prestigiar o espetáculo. Então, é um espetáculo de amor e fé, tá muito lindo como sempre, e cenas novas foram criadas. Veja bem, quando se fala, é diferente. A Paixão de Cristo, o espetáculo A Paixão de Cristo, que só é feito, eu acho, que talvez só em Nova Jerusalém. Não sei de outro lugar que faz. Não, na cidade, e a Via Sacra, são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas que elas interligam, né? Porque a Paixão de Cristo, ela fala muito dos milagres de Jesus, né? Ela é um resumo de toda a vida de Jesus. A Via Sacra não, a Via Sacra ela já é focada em apenas alguns flashes e, é claro, as últimas 12 horas de Jesus, elas são representadas ali também. Esse ano a gente traz uma novidade. A gente vai trazer uma cena que aconteceu após a ressurreição de Jesus, que é a cena da caminhada de Emaús. Né? Ah, sim. Isso aí, que é a cena da caminhada de Emaús. Eles vão estar lá. Isso aí, nós vamos fazer também. E claro, novas coreografias. A cena da caminhada de Emaús é muito importante, né? Porque ela é o momento em que Jesus aparece, né, para os apóstolos enquanto eles estão desolados. E Jesus mostra para eles que eles não precisam ficar assim, que Jesus sempre estará com eles. Inclusive Jesus repete, né, o gesto da ceia, né? Ele reparte o pão novamente para os apóstolos, ou seja, fazer isso em memória de mim, que é uma tradição adotada, né, por todo o cristianismo e é muito importante para nós católicos. É a instituição da Eucaristia e, claro, para todos os cristãos é a celebração da ceia. Né? Então é um evento ecumênico. Nós temos no elenco representantes de todas as religiões e cada um dentro da sua espiritualidade vai trazendo um pouquinho para o elenco. O elenco muito dedicado, esse ano a gente deu muita sorte. Né? Nós temos muitas pessoas dedicadas, momentos gloriosos, né, que estamos vivendo nesses dias. E é isso, aquela expectativa, aquela ansiedade, né? O João Luiz está falando aqui que eu sou do tempo da cultura em Teresópolis, desde o tempo de Nino Honorato, sou mesmo. Eu entrei fazendo com o Nino Honorato, o primeiro personagem que eu fiz foi João, que na história, ele é um garoto, né? Eu tinha lá meus 16, 17 anos. E depois, isso foi no Teatro do Império, no Teatro Império. Onde hoje é a Padaria Império, era ali ao lado. E depois eu fiz Judas durante muitos anos. Primeiro foi o Cola, o Carlos Cola, era ele quem fazia, faleceu aí alguns anos atrás,
compositor, Carlos Colla, que era daqui de Teresópolis. Aí quando o Colla saiu, eu fiquei fazendo. E o personagem, a cena era 17 minutos de monólogo. Tinha um monólogo, 17 minutos e terminava com o enforcamento de Judas. E eu fiz Pilatos também, um ano eu fiz Pilatos. Olha Fiz bem, aí. hein? Passou Fiz pelo... Pilatos. É do passou Carracena. pelo elenco inteiro. Não, eu fiz Pilatos que o Irã não pôde fazer, era Irã Dias quem fazia. E ele não pôde fazer. Foi a primeira vez que eu tirei minha barba. Eu coloquei barba, Jonathan, aos 19 anos. Quando eu saí do exército, eu botei minha barba, nunca mais tirei até hoje. Olha aí. Eu só tirei uma vez quando precisou fazer Pilatos. Eu tenho a foto lá em casa. Foi na igreja de São Pedro. Olha só. Foi ali onde é a igreja de São Pedro. E aí eu fiz Pilatos, que era espetacular também. E o Pilatos, ele tinha um monólogo dele no final, que isso é só no espetáculo A Paixão de Cristo. Quando ele se desespera sem saber o ato que ele fez, né? Quando ele lava as mãos, e não podia cair, não podia se ajoelhar. E o Irã Dias, já morreu também, na hora que ele terminava, ele caía de joelhos. Eu não me lembro o termo, o texto, o pedaço do texto, né? Aí ele caía de joelhos e o Nino ficava puto, falava, não pode cair de joelhos, porque você caindo de joelhos, você está mostrando que você está indo para o cristianismo. E não pode, porque Pilatos não era cristão. É verdade. Mas eu achava aquilo bonito cair de joelho também. Jamais. Cara, levei um esporro. Mas isso na Via Sacra é muito, por exemplo, o Marcelo Pellegrino, ele é uma enciclopédia. Sim. E além disso, o Marcelo, É o nosso ele, mestre Yoda. ele também Mestre Yoda? É o nosso mestre Yoda, que é nosso Boa. sábio. O Marcelo também, ele segue a cultura judaica. Então, ele orienta muito, por exemplo, coisas que os romanos jamais fariam em relação aos judeus, fora a parte de pesquisa, porque não é só pegar, botar o figurino e entrar no coro. A gente tem todo o trabalho para que o elenco realmente estude, inclusive na própria alimentação, provar alimentos que eles comiam na época. Então é uma vivência, é uma imersão teatral que para o público ele vai durar apenas 3 dias, mas para quem está participando desse projeto, a gente já está com saudade, porque assim a Via Sacra ela começou com um grupo muito pequeno, né? Eu já tinha participado com a Edna Corradini, né, na Paixão de Cristo do Pedrão, primeiramente como ator, na segunda ela já tinha me chamado para ajudar na direção, então a cidade estava sem investimento na época. Eu me lembro disso. E de repente eu conheci a Dona Cléo, eu comecei a trabalhar como professor de teatro no Instituto Saber e fomos com um grupo de crianças participar lá no sítio dela. E de repente eu falei, Dona Cléo, se a gente começasse a colocar alguns atores para melhorar, mostrei para ela o conteúdo da Paixão de Cristo e de repente o evento foi crescendo a essa infraestrutura enorme que, né, hoje é considerada a maior Paixão de Cristo da região serrana pela Diocese de Petrópolis e também é a maior produção teatral na cidade. Né? O João Luiz botou aqui Nino Honorato, Marlene e Oswaldo Porto. Marlene e Oswaldo ainda estão aí, estão vivos. O Nino já morreu. Estão aí, né? Alguns dizem que Pilatos, isso foi o João Luiz que falou, alguns dizem que Pilatos, Irã Dias, lembro dele, tá falando, já morreu, já faleceu também. Que fazia. Ele fez Pilatos muito tempo. Alguns dizem que Pilatos se arrependeu porque a mulher dele avisou que Jesus era inocente. Isso aí São teoria. várias... São versões, ninguém sabe se realmente Pilatos se arrependeu ou não. Aliás, não tem lugar nenhum, nunca vi isso. É não. verdade. Jesus, fala de você, Guilherme. Outra coisa que o Jonathan estava falando da questão da interpretação, que eu acho interessante a gente falar aqui, é que tem muita gente que acha que Jesus, ele era aquele ser angelical que andava flutuando entre as pessoas soltando raios de luz, mas não era isso, gente. Jesus era um cara normal como a gente, tomava um vinho, fazia brincadeira com os apóstolos, tinha aquela resenha com os apóstolos. Então, assim, nos primeiros anos que eu comecei a fazer Jesus, eu entendia meio que dessa forma. Aí Jonathan, ele vinha falar, Guilherme, faz mais assim, faz mais assado, faz dessa forma. Eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada e entender que era um cara normal. Não adianta você querer entrar na cena como se tivesse... Ele até costuma falar nos ensaios, como se estivesse andando na lua igual um astronauta.
Ele cansa de falar Tem isso. muitos atores que acham isso, né? Vão fazer interpretação, vão andando totalmente... Olha pra gente, cima. calma. Eram pessoas normais. E o Jesus era o Da Vinci, essa imagem de Jesus que a gente vê Europeu, aí, né? é a imagem dele, né? É a cara do Leonardo da Vinci, não Esse ele, aí, né? não ele. Mas o Cristo foi criado por Leonardo da Vinci. Ele era assim ou você acha que ele era diferente? Eu acho assim que ele era um pouco diferente da minha forma. Bem diferente, na verdade, Da minha né? feição, né? Bem mais bonito também, deve ter sido. Na verdade, bonito não. Ele não podia ser muito alto, não podia ter olhos claros nem pele clara, não tem Pois como. Isso realmente. Não tem Até como. pela E nem cabelo tipografia do liso. local, não, isso não. Esse Cristo, né, de olhos azuis, a gente sabe que não que Jesus não era assim, mas cara, eu acho que isso também não importa. Jesus era Jesus independente disso. Lógico. Né? Sim, claro, com certeza. Claro, a gente faz essa... as pessoas até questionam muito isso. A pessoa fala, por que todo ano é o mesmo Jesus? Por que não vai trocando? Por que não bota um Jesus negro? Olha, na verdade não é que não pode botar, podemos botar. Mas não é. Mas, tipo assim, o Guilherme já trabalha com a gente há tanto tempo, dá tanto trabalho preparar um Cristo. Sim. Então, por exemplo, o Marcelo Pellegrino interpretou o Cristo durante 5 anos com a gente. Depois o Guilherme agora com o 7º ano dele interpretando o Cristo. Então, dá muito trabalho, gente. E o ator, para fazer Jesus, ele tem que ser uma pessoa realmente que tem um estudo, porque é muito difícil. E esse negócio de um Cristo negro, a gente não sabe se Cristo era negro ou não. Tá? Ou se ele ficava ali com a cor mais escura, bem mais escuro que o branco, e talvez um pouco mais claro que o negro, que a gente não sabe. É a região que ele morava, que ele vivia, que morava não, que ele vivia. Aqui, estão me perguntando aqui sobre... E aí o pessoal já entra aqui nos livros apócrifos, aí o pessoal vai longe. Aí não dá para debater. Tinha que ter trazido o nosso diretor espiritual, né? Vale um debate, um debate. Trazer o padre Marcelo da e Padre próxima. Jorge. Estão perguntando aqui sobre o sítio Assunção. Então, nós tiramos a apresentação do sítio Assunção porque o acesso até o sítio, ela não era nem Assunção, era o sítio São José, né? Ela não era acessível para toda a cidade. E aqui na praça é. Então o objetivo foi aproximar as pessoas do espetáculo. E a Via Sacra é um espetáculo que ela dá muito trabalho para ser montada por causa da infraestrutura. Então a gente acabava que fazia no sítio um final de semana e depois trazia uma versão menor. Isso gerava um custo para a produção muito grande. Então decidimos, através da Dona Cléo e Padre Jorge, trazer o evento para aproximar e tem dado certo, o público está comparecendo. Ano passado nós tivemos o problema da chuva, tivemos apresentações canceladas, contabilizamos um total de 1.500 pessoas na plateia, mas no ano retrasado foram mais de 3.000 pessoas que assistiram a Via Sacra. Então a nossa meta para esse ano é receber até de 3.000 a 4.000 pessoas. E não vai chover, né? já viu que não vai chover. Olha, e já vimos que vão ser pancadas de chuva leve. Lembrando, gente, o elenco está preparado para atuar, nós já fizemos isso várias vezes. Não é masoquismo, é vontade de fazer, vontade de que o evento dê certo. As pessoas até falam, vocês são loucos, é um evento e tal, vai estar, mas estamos preparados para a segurança do público. Tudo que nós fazemos é sempre com orientação dos órgãos competentes, então nós estamos autorizados a fazer o evento. Né? E é um evento, num mundo tão difícil, com momentos tão difíceis que a gente vive hoje, eu acho que você parar um momento para orar, e principalmente com uma dramatização, aquilo te toca. Foi assim que o teatro nasceu, né? Através de um culto, através de uma oratória, e um ator levantou lá, o Tespes, né, o primeiro ator, levantou, eu sou Dionísio, e dali começou essa percepção, né? Então é uma interpretação, mas é uma interpretação feita com muito carinho, né? Rica em detalhes, cenário maravilhoso. Os figurinos esse ano estão maravilhosos. Nós temos alguns figurinos que são assinados pelo Aze Arte, que é a mesma produtora que faz o figurino das novelas bíblicas da Record. Né? E o restante dos figurinos, Dona Cléo, né? E toda a sua equipe organizando. Então, são muitos detalhes, velho. São muitas pessoas e muitos voluntários também. Muitas pessoas que trabalham sem receber, não o elenco, é claro, mas muitas pessoas que ajudam na montagem, que se dedicam para acolher os atores, porque dá muito trabalho. São 77. Eu queria convocar vocês, exigir a participação de vocês
depois da Semana Santa, depois que terminar o espetáculo desse ano, traz o Marcelo aqui para a gente fazer um debate. Claro. Bom, com me certeza. deram umas ideias aqui para a gente debater uns assuntos. Poxa, aqui. isso é muito legal também. Eu também gosto muito de falar sobre isso. E Marcelo é uma enciclopédia. Marcelo é uma enciclopédia. Vamos? Vambora. Vamos lá. Bora. Eu preciso me aproximar mais do Padre Jorge, meu grande amigo Padre Jorge. Padre Semana Jorge passada é eu fui lá falar com ele, estive lá na casa dele. E agora a gente sabe que vai crescer cada vez mais a Via Sacra e a gente está com a chamada aí no ar. Toda hora a gente está chamando. Guilherme, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Hélio, mais uma vez. E gostaria de convidar o povo, né? Todo mundo, sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite, na Praça de Santa Teresa, Via Sacra 2025, entrada franca, foi por você. Foi por você. Tchau, pessoal. Amanhã eu estou de volta. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Já está no YouTube. E muito obrigado ao pessoal que está participando com a gente aqui. Muito obrigado. Tchau. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei.